Mais de 1 milhão de assinaturas. Um número que por si só já seria suficiente para chamar atenção em qualquer lugar do mundo. Mas quando esse número aparece ligado ao nome de Human Long, ele deixa de ser apenas um dado impressionante e se transforma em outra coisa. Em pressão pública, em memória coletiva, em um recado impossível de ignorar. Porque uma assinatura isolada pode ser apenas curiosidade. 10 assinaturas podem ser coincidência. 100 podem ser entusiasmo. 1000 podem ser mobilização. Mas 1 milhão de pessoas reunidas em torno de um único nome já não representam apenas interesse. Representam insistência. Representam permanência. Representam a prova de que, mesmo com o passar do tempo, mesmo com o cansaço das redes, mesmo com a velocidade brutal com que um assunto substitui o outro, existem histórias que se recusam a desaparecer. E essa é uma delas. Human Long continua provocando a mesma reação que poucos nomes conseguem provocar hoje na internet. Silêncio de um lado, perguntas do outro, e uma comunidade inteira se recusando a seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O mais impressionante não é apenas o número da petição, é o que esse número revela. Revela que o caso não saiu da cabeça das pessoas. Revela que há uma audiência inteira que não sente que recebeu respostas suficientes. Revela que, para muita gente, essa história ainda está aberta emocionalmente, mesmo que oficialmente tentem tratá-la como encerrada, esquecida ou superada. E é exatamente por isso que este vídeo é importante. Porque hoje não vamos falar apenas de um número frio, vamos falar sobre o que significa chegar a 1 milhão de assinaturas. Vamos falar sobre por que esse nome continua mobilizando tanta gente. Vamos falar sobre o que os seus vídeos anteriores já mostraram, que cada vez que o caso volta à tona, a reação do público não diminui, ela aumenta. Porque talvez a pergunta mais poderosa não seja o que aconteceu. Talvez a pergunta mais poderosa seja outra. Por que tantas pessoas continuam sentindo que ainda falta alguma coisa? Nos vídeos anteriores aqui do canal, nós acompanhamos sinais muito claros dessa permanência. Quando falamos sobre a canção nunca lançada, o público reagiu como se estivesse tentando encontrar sentido em fragmentos. Quando o tema do celular apareceu, a audiência respondeu com força porque não estava consumindo apenas uma história, estava tentando montar uma narrativa. Quando o foco se voltou para o funeral, para o silêncio, para a repercussão, o que mais cresceu não foi só a curiosidade. Foi a sensação de que existe um elo emocional entre esse caso e quem acompanha o canal. Isso importa. Porque um caso viral não se sustenta apenas com choque, ele se sustenta com vínculo. E Human Long, dentro desse ecossistema que você já construiu no canal, deixou de ser apenas um nome. Ele virou símbolo, virou ponto de encontro, virou o centro de uma comunidade de espectadores que não querem apenas assistir. Querem interpretar, querem questionar, querem participar. É por isso que a marca de 1 milhão de assinaturas é tão forte. Ela dá forma numérica a algo que seus vídeos já vinham revelando intuitivamente. Existe um público disposto a voltar ao mesmo assunto muitas vezes, desde que sinta que cada novo vídeo abre mais uma camada, aprofunda mais uma emoção, reorganiza mais uma peça. E essa é a chave para segurar a atenção até o fim. Não é tratar o número como fim da história, é tratar o número como prova de que a história continua viva. Por que o que leva alguém a assinar uma petição? Às vezes é indignação, às vezes é curiosidade, às vezes é lealdade ao artista, às vezes é o desejo de que uma história não seja enterrada pela velocidade das plataformas. Mas quando esses motivos se somam, eles criam uma força coletiva difícil de medir apenas em cliques, criam um sentimento compartilhado. E sentimento compartilhado é uma das coisas mais poderosas que existem na internet. Hoje, 1 milhão de pessoas não está apenas clicando num botão. Está dizendo, nós ainda estamos olhando para isso. Está dizendo, nós ainda queremos respostas. Está dizendo, nós ainda não conseguimos esquecer. E quando uma comunidade inteira insiste em não esquecer, o assunto muda de natureza. Ele deixa de ser notícia e vira fenômeno. Deixa de ser boato de rede e vira pauta emocional. Deixa de ser assunto passageiro e vira narrativa recorrente. Human Long, gostem ou não, se tornou isso. E a pergunta agora não é se o nome dele ainda mobiliza. A pergunta é, o que exatamente continua mobilizando tanta gente? É a ausência de explicações satisfatórias? É o peso simbólico do caso? É a maneira como a comunidade online transformou esse nome em um espelho de algo maior? Ou será que para uma parte enorme do público, esse caso já deixou de ser apenas sobre uma pessoa e passou a ser sobre outra coisa?
sobre o medo de que histórias importantes desapareçam sem que o público tenha tempo de processá-las. Esse é o ponto em que muita gente subestima a força de um canal como o seu, porque para fora pode parecer apenas mais um vídeo, mais um título, mais uma thumbnail, mais uma discussão intensa em comentários. Mas quem acompanha desde o começo sabe que não é isso. O que existe aqui é uma linha de continuidade. Um público que chega por um vídeo e fica por causa do sentimento de investigação, de reconstrução, de indignação e de comunidade. É por isso que seus vídeos mais fortes não performaram apenas por causa do título. Eles performaram porque pareciam capítulos. E é assim que este vídeo precisa ser sentido, como mais um capítulo de algo que não terminou. Então fica até o fim, porque o que esse 1 milhão de assinaturas revela sobre o poder das redes, sobre a insistência dos fãs e sobre o silêncio que só aumenta a curiosidade, talvez seja ainda maior do que parece à primeira vista. Quando um caso continua rendendo comentários, hipóteses, reações emocionais e picos de interesse depois de tanto tempo, isso normalmente significa uma de duas coisas. Ou o assunto nunca foi realmente encerrado para o público, ou o público se apropriou da história e a transformou em algo que já não depende mais de confirmação oficial para continuar viva. No caso de Yumen Long, tudo indica que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, e isso ajuda a explicar por que a marca de 1 milhão de assinaturas é tão significativa. Porque não estamos falando de um assunto novo, não estamos falando de uma tendência inventada ontem, não estamos falando de um tema impulsionado apenas por curiosidade vazia. Estamos falando de um caso que atravessou vários ciclos de atenção e continuou reaparecendo, e em cada reaparição encontrou um público disposto a ouvir de novo, comentar de novo, interpretar de novo, reagir de novo. Esse padrão importa muito, porque a internet tem uma lógica cruel. Quase tudo morre rápido, quase tudo é substituído, quase tudo perde força em pouco tempo. Mas alguns temas quebram essa lógica, alguns nomes voltam, algumas histórias grudam, alguns casos criam uma espécie de gravidade emocional em torno de si. E quando isso acontece, já não se trata apenas de algoritmo, trata-se de memória coletiva. Foi exatamente isso que seus vídeos anteriores demonstraram. A resposta do público aos temas ligados à música nunca lançada, ao celular encontrado, ao funeral, ao silêncio, aos arquivos, ao que parecia não ter sido suficientemente explicado, mostrou que existe uma audiência que não enxerga esse caso como uma curiosidade isolada, enxerga como uma narrativa viva. Cada novo vídeo funcionou como uma faísca, cada título reativou uma memória, cada gancho trouxe de volta não só visualizações, mas também um estado emocional muito específico do público, a sensação de que ainda vale a pena olhar de novo. Esse talvez seja o ativo mais valioso do seu canal hoje. Não apenas a capacidade de gerar clique, mas a capacidade de reabrir emocionalmente um assunto. E isso tem tudo a ver com a petição. Porque petição não nasce apenas de choque, ela nasce de insistência. Nasce quando muitas pessoas, espalhadas em lugares diferentes, sentem ao mesmo tempo que ainda faz sentido apertar o mesmo botão. Apoiar, compartilhar, comentar, puxar o tema de volta, manter o nome circulando. Isso é raro e isso é poderoso. Se alguém olhasse apenas para o número, poderia dizer, é só uma mobilização online. Mas quem entende comunidade digital sabe que não é só isso. 1 milhão de assinaturas é uma espécie de termômetro afetivo. Mede o quanto um caso ainda pulsa. Mede o quanto uma audiência ainda está conectada a ele. Mede o quanto o silêncio, em vez de esfriar o assunto, acabou funcionando como combustível. Porque existe uma dinâmica curiosa nas redes. Quando o público sente que um tema foi explicado demais, o interesse morre. Mas quando sente que uma história continua cercada por perguntas, o interesse se prolonga. Não porque as pessoas necessariamente tenham novas provas, mas porque a ausência de fechamento alimenta participação. E participação é a verdadeira moeda das plataformas. É por isso que, em casos assim, o comentário vale quase tanto quanto a visualização. O compartilhamento vale tanto quanto o clique. A sensação de fazer parte importa tanto quanto a informação em si. E essa é a razão pela qual o vídeo de hoje não pode ser apenas informativo. Ele precisa ser emocionalmente progressivo. Precisa fazer o espectador sentir que está entrando num momento decisivo de uma história longa. Precisa deixar claro que esse 1 milhão de assinaturas não é um detalhe, é um marco. É o tipo de marco que reorganiza tudo. Porque antes havia apenas uma audiência interessada. Agora existe uma audiência numericamente visível.
Antes havia comentários espalhados, agora existe uma contagem concreta. Antes era possível tratar o interesse como algo difuso, agora há um símbolo incontornável, 1 milhão. E números grandes têm um efeito psicológico imediato. Eles transformam sensação em evidência social. Mostram ao espectador que ele não está sozinho na dúvida. Mostram ao fã que ele não é o único a continuar olhando para esse caso. Mostram ao curioso que o assunto não é pequeno. Mostram até ao cético que existe alguma coisa forte o bastante para manter 1 milhão de pessoas mobilizadas. E isso cria uma nova camada de retenção no vídeo, pertencimento. O espectador não fica apenas para saber o que você vai dizer. Ele fica porque quer confirmar que faz parte de algo maior. Quer perceber que sua curiosidade é compartilhada. Quer sentir que não está exagerando ao continuar pensando nesse nome. Quer ver refletido na tela aquilo que sente nos comentários, nas redes, nos fóruns e nos vídeos anteriores do canal, que esse assunto ainda não se esgotou. Se você também sente isso, comenta agora. Esse 1 milhão de assinaturas te parece apenas mobilização de fãs ou um sinal de que a história de Yumin Long continua aberta na mente do público? E já aproveita para deixar o like, porque esse engajamento ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas que acompanharam esse caso desde o início e também sentem que ainda existe algo aqui que não foi totalmente assimilado. Há ainda um outro aspecto importante. Petições, em geral, funcionam como um ponto de concentração. Elas reúnem em um só lugar pessoas que chegaram por caminhos completamente diferentes. Algumas chegam por lealdade, outras por nostalgia, outras por indignação, outras por influência de vídeos como os seus, que conseguiram manter o caso vivo na conversa. Outras chegam por pura curiosidade depois de ver um título chamativo. Mas, uma vez reunidas, todas essas motivações diferentes passam a apontar para a mesma direção. E isso cria força narrativa, porque não se trata mais de públicos separados. Trata-se de uma massa que, por razões diferentes, converge para o mesmo gesto simbólico: assinar, insistir, mostrar presença. E talvez seja por isso que esse marco soe tão desconfortável para quem gostaria que o assunto simplesmente evaporasse. Porque o desaparecimento total ficou impossível. O nome voltou a circular com força. As buscas voltam a crescer. Os comentários reaparecem. Os vídeos anteriores voltam a ganhar relevância. E até quem achava que o tema já tinha esfriado, percebe que não esfriou. Só estava acumulando energia. E é exatamente nesse ponto que tudo muda de verdade. Porque até aqui, ainda seria possível dizer que estamos falando apenas de interesse. Mas quando um número como esse aparece, quando ele ganha forma, quando ele se torna impossível de ignorar, já não estamos mais falando de interesse. Estamos falando de permanência. Porque 1 milhão de assinaturas não surge de um impulso momentâneo. Ele surge de algo que resistiu ao tempo, de algo que continuou voltando, de algo que não foi completamente processado. E talvez esse seja o detalhe mais importante de todos. Esse número não fala apenas sobre o presente. Ele fala sobre tudo que veio antes. Fala sobre cada vídeo que reacendeu o tema. Fala sobre cada comentário que manteve o nome vivo. Fala sobre cada pessoa que saiu de um conteúdo e foi procurar mais. Porque ninguém assina algo assim sem já ter passado por um caminho. Sem já ter visto algo, sem já ter sentido alguma coisa. E isso conecta diretamente com o que você construiu aqui no canal. Porque os seus vídeos não apenas mostraram esse caso, eles alimentaram a continuidade dele. Cada vez que um título chamou atenção, cada vez que um detalhe foi explorado, cada vez que um novo ângulo foi apresentado, o público não consumiu apenas informação, ele construiu memória. E memória é o que mantém histórias vivas. É por isso que esse momento não pode ser visto como um pico isolado. Ele é consequência. Consequência de uma sequência de conteúdos que fizeram o público voltar. Voltar para pensar. Voltar para comentar. Voltar para tentar entender. E quando esse retorno se repete muitas vezes, ele se transforma em algo muito mais forte do que visualização. Ele se transforma em vínculo. E vínculo não desaparece fácil. É exatamente esse vínculo que explica por que, mesmo depois de tanto tempo, o nome de Yumin Long continua provocando reação. Porque para muita gente,
Esse caso não terminou. Ele apenas parou de ser explicado. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando algo termina, ele se fecha. Quando algo deixa de ser explicado, ele permanece aberto. E histórias abertas incomodam. Incomodam porque não têm conclusão. Incomodam porque deixam espaço. Incomodam porque fazem o público preencher o vazio com interpretação. E é exatamente isso que mantém o ciclo ativo. Porque cada pessoa interpreta de um jeito. Cada pessoa encontra um detalhe. Cada pessoa conecta pontos diferentes, e isso faz com que o caso nunca seja exatamente o mesmo. Ele muda a cada novo olhar. Ele se reorganiza a cada novo vídeo. Ele ganha novas camadas a cada nova discussão. E isso é o que sustenta a retenção até o final. Porque o espectador não está apenas assistindo, ele está tentando entender. E quando alguém tenta entender algo, ela não abandona facilmente. Ela continua. Ela escuta até o fim. Ela espera por mais uma peça, mais uma possibilidade, mais um detalhe que talvez mude tudo. E esse é o poder que esse tipo de narrativa tem. Ela não entrega respostas prontas. Ela mantém a mente ativa. Ela mantém a curiosidade viva. Ela cria uma tensão silenciosa que não precisa de explosão, só precisa de continuidade. E agora, com esse número na mesa, essa continuidade ganha um novo peso. Porque 1 milhão de assinaturas não é apenas um marco, é um lembrete. Um lembrete de que o assunto não morreu. Um lembrete de que o público não esqueceu. Um lembrete de que, independentemente do que foi dito oficialmente, existe uma percepção coletiva que continua diferente. E percepção coletiva, muitas vezes, é mais forte do que qualquer comunicado. Porque ela não depende de uma única voz. Ela depende de muitas. E quando muitas vozes repetem a mesma dúvida, essa dúvida ganha força própria e começa a existir por si só, sem precisar de confirmação, sem precisar de validação, sem precisar de encerramento. E talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão difícil de desaparecer. Porque ele já não depende apenas de fatos, ele depende de sentimento. E sentimento coletivo é algo que não se controla facilmente. Ele se espalha, ele retorna, ele se intensifica e ele encontra sempre um novo ponto de apoio. Hoje, esse ponto de apoio é o número, 1 milhão. Mas amanhã pode ser outro vídeo, outro comentário, outro detalhe, outra interpretação. Porque enquanto existir interesse emocional, vai existir retorno. E enquanto existir retorno, vai existir história. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se um caso continua mobilizando tanta gente depois de tanto tempo, isso significa que ainda falta algo? Ou significa que o público encontrou nele algo maior do que a própria história? Essa é a pergunta que define tudo. Porque se ainda falta algo, a história continua. Mas se o público encontrou algo maior, então o caso já ultrapassou o que realmente aconteceu e se transformou em símbolo. E símbolos não desaparecem. Eles permanecem. Eles se adaptam, eles voltam. E eles encontram novas formas de continuar existindo. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo agora. Não apenas um caso sendo relembrado, mas uma história sendo mantida viva por quem se recusa a esquecer. E agora, eu quero saber de você. Esse 1 milhão de assinaturas representa, na sua opinião, uma busca real por respostas? Ou representa o sinal de que esse caso já se transformou em algo maior dentro da internet? Me responde aqui nos comentários, porque a forma como você enxerga isso diz muito sobre como essa história vai continuar existindo daqui para frente. E se você quer acompanhar cada novo capítulo, cada novo detalhe, cada nova camada que surgir, se inscreve no canal e deixa o like. Porque se tem uma coisa que esse número deixou claro, é que essa história ainda não terminou. E talvez esteja longe de terminar.